Olá, primeiro ano. Dando continuidade aos nossos estudos sobre a evolução dos modelos atômicos, tá? Lembrando que até aqui a gente já estudou as teorias filosóficas, passamos para o modelo atômico de Dalton, que foi o primeiro modelo atômico já da química moderna. Depois a gente estudou o modelo atômico de Thomson. Na nossa última aula, a gente viu sobre o modelo atômico de Rutherford e agora nós estaremos aqui encerrando com o modelo atômico de Bohr. Então, lá no modelo atômico de Rutherford, a gente viu que a estrutura atômica ela foi totalmente mudada, né? Porque assim, se vocês se lembrarem, no modelo atômico de Dalton, por exemplo, nós tínhamos que o átomo ele era uma esfera maciça, indivisível, neutra. No modelo atômico de Thomson, esse átomo ele já passa a ser dividido, né? Porque ele já tem uma subpartícula atômica. Lembrando que a primeira subpartícula atômica a ser descoberta foram os elétrons, que têm carga elétrica negativa. Aí nós tínhamos uma esfera que tinha carga positiva e esses elétrons com carga negativa ficariam presos ali em cima dessa esfera, né? Já no modelo atômico de Rutherford, que a gente viu na aula passada, o átomo ele passa a ter duas regiões distintas, que é o núcleo e a eletrosfera, sendo esse núcleo muito pesado, né, extremamente denso, só que com um tamanho muito pequeno. Ele passa a ser tão denso porque tem muita massa em pouco volume, tá? E ali no núcleo, né, a gente passa a saber que o núcleo atômico ele tem carga elétrica positiva devido à presença dos prótons. E nós temos a eletrosfera, que é uma região bem maior do que esse núcleo, tá? Que tem ali a presença dos elétrons que ficam girando em torno desse núcleo que tem carga elétrica negativa. Então nós temos aí núcleo com prótons, eletrosfera com elétrons, e nós ainda vamos ter nesse núcleo a terceira subpartícula atômica que é chamada de nêutron. Lembrando que nem os prótons foram descobertos aqui por Rutherford, tá? Houve a previsão da existência dessas partículas positivas. Só que anos mais tarde elas realmente foram descobertas, assim como os nêutrons. Os nêutrons eram subpartículas atômicas também, tá? Só que não tinha carga elétrica nenhuma, nem positiva nem negativa. Porém, ela já previu-se a existência dela, já que não só os prótons dariam massa para um átomo, tá? Aí a existência mesmo desses nêutrons só foi comprovada em 1933. E se vocês lembrarem, o modelo atômico de Rutherford foi proposto em 1911, né? Então é muito tempo para depois de muito tempo isso aí foi comprovado. Mas beleza. Então, lembrando que esse modelo atômico de Rutherford também ele ficou conhecido como modelo atômico planetário, né, por a sua estrutura lembrar o sistema solar, onde o núcleo seria como se fosse o Sol, os elétrons seriam como se fossem os planetas girando ali em torno do Sol. Agora a gente passa aqui para o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, ele é como se fosse um melhoramento do modelo atômico do Rutherford. Porque assim, ele não, a partir daqui do modelo atômico de Rutherford, não teve uma nova estrutura. O Bohr ele só conseguiu comprovar mais coisas, né? Estudar mais a fundo o modelo atômico do Rutherford e comprovar e sugerir a existência de certas especificidades nesse modelo atômico. Então, primeira coisa, o Bohr, nos seus experimentos, né, com os átomos e vendo o modelo atômico do Rutherford, ele percebeu que a eletrosfera ela não era tipo assim somente uma região em que os elétrons ficavam girando em torno daquele núcleo ali de maneira desorganizada. Ele percebeu que esses elétrons eles ocupavam regiões específicas dentro dessa eletrosfera, tá? E que essas regiões elas suportariam uma quantidade máxima de elétrons. Com isso, o Bohr ele dividiu a eletrosfera em níveis energéticos ou camadas eletrônicas. Níveis energéticos e camadas eletrônicas são a mesma coisa. Então, cada nível energético teria a capacidade de comportar uma quantidade máxima de elétrons ali por nível.
tá? Então, cada nível poderia comportar de 1 até o máximo permitido. Não ficaria com 0 e nem ultrapassaria esse máximo, tá? Com isso, né, com essa ideia de dividir a eletrosfera em níveis energéticos e esses níveis energéticos suportarem uma quantidade máxima de elétrons, o Bohr ele quantizou a eletrosfera. Então, assim, quantizar é você dividir em pacotes discretos de energia, que foi o que o Bohr fez. A partir daqui, a gente começa a trabalhar, né, na química, na física, a ideia de quântico, a ideia de quântica, tá? Que é um tipo de física que ela difere, né, que é diferente da física clássica, da mecânica clássica, tá? Então, o termo quântico ele começa a ter evidência a partir daqui. Então, com isso, quando o Bohr ele quantizou a eletrosfera, dividindo essa eletrosfera em níveis energéticos ou camadas eletrônicas, tá? Como eu disse, é a mesma coisa. Então, ele assume que esses elétrons giram em torno desse núcleo em níveis energéticos definidos. Tá? Com os seus estudos, o Bohr ele chegou à conclusão de que um átomo pode ter, no máximo, 7 níveis energéticos. E esses níveis energéticos, ou camadas eletrônicas, recebem símbolos, né? Recebem letras como símbolos. Então, nós temos aí o nível K, L, M, N, O, nós temos o P, nós temos o Q, tá? Então, são 7 níveis energéticos, começando no K e indo até o Q. Então, e nisso vai crescendo a quantidade de elétrons que pode estar em cada nível. Então, o K, que é o mais próximo do núcleo, é o que tem menos elétrons. Aí vai para o L, que já vai aumentando, o M já vai aumentando também, tá? Daí acontece também o seguinte: o Bohr percebendo que esses elétrons eles ficariam girando em torno do núcleo em quantidades específicas, né, quantizados, ele viu que era possível fazer com que um elétron ele mudasse de nível energético, ou seja, fosse para um nível energético superior. Só que assim, os níveis energéticos superiores tinham uma quantidade de energia maior do que os níveis energéticos inferiores. Então, para aquele elétron ir para um nível energético superior, ele tinha que receber uma quantidade de energia que fosse capaz de fazer com que ele ficasse girando ali nesse nível energético superior. Como que a gente pode estar fornecendo essa energia para esse elétron? Pode ser através do calor, pode ser através de uma descarga elétrica, tá? Então são maneiras de fornecer uma quantidade de energia para que um elétron seja promovido. Essa promoção, tá, de um elétron sair de um nível energético menor, como o K, e para um nível energético maior, como o L, é chamado de excitação. Tá? É excitação do elétron. Então, quando a gente fala que o elétron ele fica excitado, é porque ele saiu de um nível energético menor e foi para um nível energético maior girar em torno do núcleo. Só que aí acontece o seguinte: você forneceu certa quantidade para a promoção, para a excitação desse elétron. Ele saiu, por exemplo, da camada L e foi para a camada M. Só que aí você forneceu essa quantidade de energia só uma vez. O que vai acontecer? Esse elétron ele não vai conseguir ficar girando em torno do núcleo naquela camada superior, porque essa energia que ele só recebeu uma vez vai começando a diminuir. A partir do momento que essa energia começa a diminuir, ele não tem capacidade de continuar naquela camada superior. Ele precisa retornar à camada inferior, que é a natural dele. Quando acontece isso, assim, ele não vai perdendo energia gradativamente, não. Tipo, vai perdendo, 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 até quando ele não consegue ficar lá. A partir do momento que esse elétron não está sendo fornecida energia constante para ele, né? E ele começa a perder, ele libera essa energia que ele ganhou de uma vez, tá? Porque não é natural dele. Então é uma liberação de uma vez. Quando ele libera essa energia de uma vez e volta para a camada anterior, que é a sua camada original, essa energia ela sai na forma, tá, de uma energia luminosa.
ela realmente ilumina, ela produz luz. Essa energia luminosa que é liberada, né, com essa liberação dessa energia do elétron, é chamada de fóton. Fótons são as partículas que compõem a luz. Tá? Então é por isso que ilumina, é por isso que é gerada uma luz. Esse movimento de retorno, onde a gente pode perceber que, né, nós temos aqui nosso nível energético 1, nosso nível energético 2. Aqui tem uma energia menor, aqui tem uma energia maior. Nós temos o elétron aqui. Aí, ó, a gente forneceu energia para esse elétron que estava nessa camada, tá? Daí ele ficou excitado e foi para a camada posterior. E aqui ele estava girando em torno do núcleo. Aí ele começa a perder energia, só que aí ele não vai perdendo aos poucos. A partir do momento que ele começa a perder energia, ele libera essa energia de uma vez. Liberando a energia de uma vez, ele volta para a sua camada original, tá? E essa energia que é liberada de uma vez sai na forma de fótons, tá? Que é a luz. Esse movimento de retorno, quando o elétron retorna para a sua camada original, libera essa energia em forma de luz, é chamado de salto quântico. Então, o salto quântico é o movimento de retorno. Ele estava numa camada superior, liberou toda a energia que ele tinha recebido e voltou para a camada inferior. Então, somente esse movimento de retorno é chamado de salto quântico. E cada elemento, ele libera uma coloração característica, tá? Não sei se você já percebeu, por exemplo, fogos de artifício, né? Você tem fogos de artifício que são vermelhos, verde, amarelo, azul, tá? Eles possuem essa coloração porque possuem elementos específicos ali que estão sendo queimados, tá? E que estão liberando a energia, a luz, esses fótons com essa coloração. Você já pode ter percebido uma coisa também, por exemplo, o fogão da casa de vocês. Assim que vocês acendem a chama, vocês podem perceber que essa chama é azul. Mas, por exemplo, vamos supor que você está lá cozinhando e caiu um grão de arroz. Quando esse grão de arroz cai na chama, você pode perceber que aquela chama onde o grão de arroz está sendo queimado fica amarelo. Tá? Depois que o arroz é totalmente carbonizado, totalmente queimado, a chama volta a ficar inteiramente azul. Então, os elementos que nós temos naquele arroz fazem com que a chama liberada seja amarela. Os elementos que nós temos no gás de cozinha faz com que a chama liberada seja azul. E essa chama, essa luz da chama, ela só acontece porque esse movimento de salto quântico está acontecendo a todo momento. Temos elétrons recebendo energia, sendo excitados a níveis superiores, liberando toda essa energia que ele recebeu, retornando para a sua camada original, fazendo salto quântico e liberando luz. Tá? A luz ela é feita dessa maneira, através do salto quântico. Tá? Então, a luz que nós temos na nossa casa, na lâmpada da nossa casa, ela acontece desse jeito também. A todo momento temos elétrons sendo excitados, fazendo salto quântico. Elétrons sendo excitado, fazendo salto quântico. Lembrando, é só o salto quântico que libera energia em forma de luz, que são os fótons, tá bom? Daí, esse daqui era o Bohr, tá? Niels Bohr. Essa proposição, esse melhoramento do modelo atômico do Rutherford, né, proposto aqui pelo Bohr, foi feito em 1913. Se vocês se lembrarem, o modelo atômico do Rutherford foi proposto em 1911. Então, somente 2 anos depois, o Niels Bohr ele conseguiu propor uma melhoria para esse modelo atômico, tá? Então, os dois grandes destaques que a gente pode dar aqui no modelo atômico de Bohr é que ele dividiu a eletrosfera em níveis de energia, e nós temos até 7 níveis de energia, tá? E ele descobriu o salto quântico. O salto quântico, que é o movimento de retorno do elétron à sua camada original, que faz a liberação da luz, tá bom? Essa eletrosfera, nós temos aqui, vocês podem perceber, ó, nessa nossa tabelinha, nós temos os 7 níveis energéticos, ou 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q.
que é a quantidade máxima de níveis energéticos que um átomo pode ter, tá? Ele vai ter no mínimo uma e no máximo 7. E aqui nós temos a quantidade máxima de elétrons que a gente pode ter por nível energético. Então a camada K no máximo são 2, a L no máximo são 8, a camada M no máximo são 18, a camada N no máximo 32, camada O no máximo 32, camada P no máximo 18, e a camada Q, apesar daqui estar 2, tá? Só que no máximo ela pode ter 8, tá bom? No máximo ela vai ter 8 elétrons. Vocês podem perceber que aqui nós temos esse diagrama, tá? A partir desse diagrama aqui, a gente consegue prever a quantidade de elétrons que a gente vai ter exatamente em cada nível energético de cada elemento. Isso é uma coisa que a gente vai estar vendo em nossa próxima aula, tudo bem? Aqui são só mais alguns esquemas, tá? Núcleo atômico, onde nós temos prótons e nêutrons. A eletrosfera quantizada, ou seja, dividida em quantidades discretas de energia, pacotes de energia, tá? Que são os níveis energéticos, onde os elétrons estão girando em torno. Aqui tem o exemplo do salto quântico, tá? É só isso. Então, quanto ao modelo atômico de Bohr, é isso mesmo. Como que é o modelo atômico atual? Né? Só para a gente tirar uma curiosidade aí. A gente continua utilizando do modelo atômico de Rutherford Bohr para estudar, porque ele explica muito bem como a estrutura atômica ela é feita, onde nós temos a eletrosfera dividida em níveis energéticos, nós temos o núcleo, onde nós temos prótons e nêutrons, tá? Então isso ainda explica muito bem. Só que o modelo atômico de agora, ele é inteiramente quântico, né? Ele é feito com a física quântica e ele é um modelo atômico que a gente chama de probabilístico. Ele é um modelo matemático probabilístico. Como assim? A gente, né, quando a gente fala de um átomo, a gente está falando de uma estrutura extremamente pequena, muito pequena mesmo, tá? Então, assim, não tem como a gente dizer exatamente onde um elétron vai estar ali na eletrosfera, tá? A gente consegue fazer previsão. Então, a gente consegue dizer que ele pode estar em tal lugar, em tal momento, mas nunca a gente vai conseguir falar isso com exatidão, tá? Porque nós somos corpos macroscópicos e um átomo é um corpo, digamos que microscópico. São dois mundos inversos aí. A física clássica ou a mecânica clássica, que é a newtoniana, né, que é a mecânica de Newton, ela explica corpos aqui macroscópicos. Ela não consegue explicar os corpos ali em nível atômico. Né? Para isso, nós temos a física quântica, que ela explica esses corpos aí microscópicos. Então, assim, como eu tenho um átomo, uma estrutura atômica extremamente pequena, se eu, como ser grande macroscópico, tento intervir ali na estrutura atômica para dizer o momento e a posição do elétron, eu vou mudar a realidade. Tanto é que existe até um experimento que foi utilizado para dar base para esse modelo atômico atual, que é matemático probabilístico, tá? Que foi a partir do princípio da incerteza de Heisenberg. O Heisenberg era um físico, tá? Quântico, e para ele propor esse modelo atômico atual, né, que é o modelo atômico quântico, ele pegou um experimento, né, é um experimento logicamente que era teórico, de um outro físico chamado Schrödinger. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o gato de Schrödinger. Esse gato de Schrödinger, ele, ao mesmo tempo que ele está vivo, ele está morto. Nossa, mas como assim? É o seguinte, imagine que nós temos uma caixa, e a gente vai colocar esse gato lá dentro. Só que lá dentro da caixa, nós também temos um veneno, né? Aí é o seguinte, se a gente abrir a tampa da caixa para ver como que o gato tá, a gente pode quebrar o vidro ali do veneno que vai poder matar o gato. Só que assim, se a gente não abrindo, esse vidro também já pode ter quebrado. E esse gato
dentro dessa caixa já pode estar morto. Então, assim, a nossa interação, se a gente for lá e abrir a caixa, ela pode mudar a realidade, tá? Então a gente assume que o seguinte, esse gato, ao mesmo tempo que ele está vivo, ele está morto. Porque se a gente for tentar comprovar, né, abrindo a caixa ali, a gente vai alterar a realidade. Esse é o experimento do gato de Schrödinger. E a partir disso aqui, nós temos o princípio da incerteza de Heisenberg, que esse princípio da incerteza nos diz que se nós tentarmos interferir na realidade de um mundo ali microscópico, a gente vai alterar a realidade da coisa, que é o caso aqui dos elétrons, tá? Se eu tentar dizer a posição em que um elétron vai se encontrar, eu não consigo falar sobre o momento em que ele vai estar lá. Se eu tento determinar o momento, eu não vou conseguir determinar a posição, tá? Então, momento e posição do elétron aqui na eletrosfera passa a ser uma probabilidade. Então, por isso que o modelo atômico atual ele é mais ou menos desse jeito aqui. Nós temos sim o núcleo e a eletrosfera ela passa a ser a probabilidade de onde o elétron vai se encontrar. Então, ó, eu posso ter certo elétron aqui, 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 em todo lugar. Eu nunca vou ter uma certeza realmente, porque se eu tentar presumir isso, eu altero a realidade, tá, do nosso elétron. O Heisenberg não é esse, tá? Esse é o nosso Heisenberg lá de Breaking Bad. O nosso Heisenberg é esse daqui, né? Ele que formulou o princípio da incerteza para explicar sobre a eletrosfera, sobre essa probabilidade da gente encontrar o elétron, tá? Nós também temos aqui, a partir desse estudo, o estudo do princípio da dualidade da matéria, em que as partículas elas passam a ser tanto interpretadas como ondas, como interpretadas como partículas também. Só que é uma coisa que a gente não vai aprofundar, né? Não tem como a gente aprofundar nessas aulas não presenciais. Tudo certo? Então, isso aqui era só um adendo, né? É só para falar como que é o modelo atômico atual. Ele é realmente esse daqui, matemático probabilístico. Temos o núcleo e a eletrosfera é uma região de probabilidade de se encontrar o elétron. Porém, para fim de estudo, a gente continua estudando mesmo e falando sobre o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Tudo bem? Então, na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade, tá? Então, até mais.